combustão é o espaço onde ocorre a combustão do motor. Ou seja, combustão, tá? É quando acontece aqui ó, a explosão, basicamente dizendo aqui. Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui. Então, o que acontece? Ó? Eu tenho aqui, basicamente, ó, a vela aqui, certo? Eu tenho a vela aqui, tá? Vamos simular que a vela é no centro aqui do cabeçote, tá? Pode ser em outros lugares também, tá? Mas vamos simular que aqui eu tenho a vela no centro de cada cabeçote aqui, tá? Então, o que acontece? A câmara de combustão é o espaço onde ocorre a combustão do motor, ou seja, onde ocorre aquela explosão, basicamente dizendo, só que é uma explosão controlada, ou seja, o seu motor, né, falando de motores dois tempos, a gente tem dois tempos ao mesmo tempo, admissão e compressão, combustão e exaustão, em outro tempo, certo? Então, o que acontece? Quando acontece a compressão, tá, e vai acontecer a combustão, ou seja, a explosão, é o momento que a vela solta a centelha, certo? E queima a mistura que foi comprimida. A mistura o quê? Mistura ar combustível que foi comprimida na câmara de combustão. Ou seja, a câmara de combustão é o espaço onde acontece a combustão do meu motor, certo? Só que a câmara de combustão, ela também vai determinar o volume do meu motor, certo? Como assim volume? O volume para determinar a taxa de compressão do meu motor, beleza? Então, o que acontece? A gente tem, principalmente nos motores dois tempos, a gente tem a taxa de compressão normal, certo? Pelo sistema europeu, e a gente também tem a taxa de compressão pelo sistema japonês, que é aquela que quando você pega lá tá 6 por 1, 7 por 1. Por quê? A do sistema japonês, ela começa a contar a taxa de compressão, o volume, a partir do momento do fechamento da janela de escape. Tá? Mas não é nesse ponto que eu vou entrar aqui hoje sobre taxa de compressão, mas só vamos falar hoje sobre a câmara de combustão do motor dois tempos, beleza? Mas basicamente aqui para vocês entenderem, a câmara de combustão é esse volume aqui, ou seja, ao momento que é comprimida a mistura ar combustível. Então o que acontece? Eu tenho aqui, ó, só pincelando aqui, que eu falei que a compressão, né, ela é medida, né, a partir do fechamento da janela de escape no sistema japonês, tá? É contada a cilindrada a partir daquele momento, certo? Do volume total daquele momento para contar, fazer o cálculo da taxa de compressão, beleza? Mas só para dar uma pincelada, a gente não vai entrar nesse critério. Quando a gente olha pelo sistema normal de taxa de compressão, a gente vai calcular a cilindrada mais o volume dividido pelo volume. Esse é o normal, tá? De se fazer tanto em motores 4 tempos, e você também consegue fazer em motores dois tempos, só para dar uma pincelada, tá? Então, o que acontece? A câmara de combustão é esse espaço que acontece a combustão, certo? Ou seja, essa explosão controlada aqui para movimentar o meu motor, certo? Ou seja, gera uma energia, aquela combustão pega em cima da cabeça do pistão, fazendo o meu motor se movimentar. Esse espaço da câmara de combustão, ele é composto, né, pelo cabeçote, certo? Pela tampa do cabeçote, né? Diferente do motor 4 tempos. No motor 2 tempos a gente tem o cabeçote somente com a vela, ou seja, ele funciona somente como uma tampa ali para gerar essa compressão, e a vela aqui no centro, aqui, certo? A vela no centro gerou a faísca, a mistura foi comprimida e vai acontecer a combustão aqui, ou seja, essa explosão controlada aqui dentro da câmara de combustão do meu motor, certo? Diferente do motor 4 tempos, não tem válvula aqui, ó. Se eu pegar um motor da CG150, ó, a gente tem válvula aqui na realidade, certo? A gente tem válvula, e no motor 2 tempos a gente não tem válvula. Até porque é um motor de 2 ciclos apenas, beleza? De 2 tempos apenas, tá? 4 ciclos, mas em 2 tempos, tá? Admissão e compressão num tempo, combustão e exaustão em outro tempo. Beleza? Então o que acontece? Esse espaço da câmara de combustão, ele é formado pelo cabeçote, ou seja, essa tampa do cabeçote, é formado pelo pistão, tá? Ou seja, o formato do seu pistão também vai mandar aqui. Se eu tiver um pistão côncavo, ele é um pistão onde a face dele aqui, ó, eu tenho um pistão côncavo, tá? Onde a face dele, ele tem um volume aqui no centro. Então, isso também altera a taxa de compressão, o volume aqui da câmara de combustão, certo? Outros fatores, eu tenho um pistão taxado, tá? Ele é cabeçudo dessa forma, tá? Eu posso ter um pistão assim, ou eu posso ter um pistão que taxado, mas de outra forma também. Ele tem um ressalto assim na cabeça dele, no centro da cabeça do pistão. Então, tudo isso
altera o volume da câmara de combustão, beleza? Quando a gente fala da câmara de combustão, a gente tem que falar sobre o volume, porque isso influencia em muitos detalhes, principalmente na preparação dos motores, beleza? Então a gente tem que entender que a câmara de combustão é toda a razão entre a tampa do cabeçote e o pistão em cima. E também o volume também, quando o meu pistão está em PMS, chegou no máximo dele, eu começo a contar a partir dali, certo? O espaço que eu tenho ali, ou seja, o volume que eu tenho na câmara de combustão quando comprimido a mistura ar-combustível, beleza?